Shalom. What an honor to be here. Que grande honra estar aqui. Thank you for the worship, Obrigado pela adoração, for your love of the Lord and the Messiah. pelo seu amor no Senhor, pelo Messias. I mean, you have already ministered to me just by being here. Você já ministrou também para mim só pelo fato de estar aqui. When I see people excited about the Lord, I get excited. Quando eu vejo pessoas empolgadas pelo Senhor, eu também fico muito empolgado. We're a little bit jealous of you E eu já fiquei até um pouco ciumento com relação a vocês, because we don't have congregations yet this large in Israel. porque nós não temos uma congregação tão grande como essa lá em Israel. But we will. Mas teremos. Amen. It started small, it's getting bigger, it's going to get big. Começou bem pequeno, depois foi crescendo, mas vai ficando grande. So we'll keep praying. Então nós vamos continuar orando. Well, this is the beginning of the week. Então esse é o começo da semana. Fresh new start. É um começo fresco. And that's going to be our topic today. E esse vai ser o nosso tema, de certa forma, nesse dia. Yesterday we talked about why Israel, Ontem falamos sobre o porquê de Israel, from a biblical reason. dentro de uma razão bíblica. Today we're going to talk about two very important topics. Mas hoje nós vamos falar sobre temas também bem importantes. One is called the one new man. Um que nós chamamos de o novo homem. This is all about who each one of us can become in the new covenant. Isso tem tudo a ver com qual cada um de nós temos que nos tornar na nova aliança. It's very clear, É muito claro, but it's very challenging. mas é um grande desafio. But you can do it. Mas você pode fazer. And then later on today, tonight we're going to talk about immersion. E mais tarde e à noite eu vou estar falando sobre imersão. We're going to find out Nós vamos descobrir that this is something that God requires us to do, que é algo que Deus ele exige que nós façamos so we can have all of heaven's backing in our lives. para que possamos ter todo o céu de Deus nas nossas vidas. When you understand what immersion really is Quando você compreender realmente o que significa essa and imersão, why it is, por que imersão, it'll help transform your life. vai ajudar a transformar a sua vida. So this morning, Então nessa manhã, we're going to talk about a very important topic. nós vamos falar sobre um tema muito importante. It's been a little bit of confusing. Who is this one new man? Tem sido um pouco confuso entender quem é, como é esse novo homem. So Lord, thank you for your word. Então, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Thank you that you've given it Obrigado porque o Senhor nos deu essa to palavra each and every one of us, para cada um de nós, that we can know you, para que possamos te conhecer, how to walk before you. como andar diante de ti. So take your word today Então, tome a minha palavra nessa noite and plant it deep into our spirits, e planta profundo nos nossos espíritos, so that the roots will go down deep para que as raízes possam ir profundamente and the fruit will blossom upward. e o fruto possa crescer grandemente. We want when people see us, Nós queremos que as pessoas te vejam, we want them to see Yeshua. mas queremos que as pessoas vejam principalmente somente Yeshua. We want to bring your kingdom, Nós queremos trazer o teu reino, not our kingdom. não o nosso reino. We don't have a kingdom, Nós não temos reino, we have a king. nós temos o rei. So show us how to serve the king. Então, nos ensina a enxergar esse rei. So we thank you in our King Messiah's name, Então, no nome do Messias, nós te agradecemos. Yeshua. Em Yeshua. And all the congregation said, E toda a congregação diz, Amen. amém, Amen. amém. Okay, are we ready? Do you have your thinking caps on? Você está pronto para colocar o seu pensamento concentrado? Okay, we're going to start. Então, nós vamos começar. Passa. Uh-huh. I'm learning Portuguese. Passa. Eu estou aprendendo português a palavra passa. Okay. So the topic is one new man. Então, o tema é um novo homem. Now the scriptures, Então, as escrituras they clearly define claramente definem there's areas of identity that each and every one of us has in the Messiah. que existe nas nossas vidas características que cada um de nós nos identificamos com o Messias. So we need to be aware of that. Então nós temos que estar prontos para isso, atentos. If you want to walk as the one new man, Se você quer andar como um novo homem, which is who we become in the new covenant, que é na verdade o que você se torna dentro da nova aliança, you've got to know the roadmap. você precisa conhecer os passos. Of course, today we have GPS. Então, por exemplo, em nossos dias nós temos agora o GPS, But it's like a biblical GPS. mas aqui é como se fosse um GPS bíblico, It tells you when to turn left and turn right. que vai te dizer para você entrar na esquerda, entrar na direita. It
tells you where you can go vai dizer o caminho que você pode ir and how to get there. e como chegar lá. That's what the Bible is all about. É tudo isso que é a Bíblia. A Bíblia é isso. And there's a biblical plan Então existe sempre um plano bíblico. of how to become the one new man. Como nós vamos nos tornar um novo homem? So we're going to look at it today and dissect it. Então nós vamos olhar nesse momento, nesse dia, esses pontos. There's 3 areas we're going to look at today. E nós vamos olhar especificamente 3 áreas. When you know these 3 areas, Quando nós entendermos e vermos essas 3 áreas, it's going to help you vai te ajudar move forward in a systematic, organized way. a andar dentro de uma forma sistemática para que você chegue lá. Today I'm going to be teaching. Então hoje eu vou te ensinar. So put on your thinking caps. Então coloque o seu pensamento concentrado agora. I understand that we're recording this, Eu sei que estão gravando isso, so you might want to get the recording então eu gostaria muito que realmente você também pudesse gravar. and go over it again and again. E você pudesse ter quem sabe, esse vídeo e depois assistir. So it'll be in your spirit. Para que isso possa estar no seu espírito. I used to be an athlete and we practiced every day, twice a day. Eu fui um atleta e sempre nós tínhamos que treinar todo dia. When I played American football Quando eu joguei futebol americano, in the NFL, dentro da liga americana, and we had 1,000 offensive plays and 1,000 defensive plays. nós tínhamos ali 1.000 atacantes e tínhamos 1.000 pessoas que jogavam na defesa. You had to know them by heart just to get on the field. Você precisa entender que já é difícil simplesmente você entrar no campo. This is going to be a lot simpler. Isso aqui vai ser bem mais simples. We won't have 1,000 today. Nós não temos 1.000 nesse dia. Here are the 3 areas. Aqui estão as 3 áreas. We need to know these areas. Nós precisamos conhecer essas áreas. This is who we become. This is our identity. Isso é a nossa identidade, aquilo que nós vamos nos tornar. And all of this is in and under Yeshua. E tudo isso aqui está diretamente ligado a Yeshua. We need to understand who we are as individuals under the lordship of Yeshua. Nós precisamos entender quem vamos nos tornar debaixo do senhorio de Yeshua. Underline the word lordship. Grave bem essa palavra, senhorio. And the second area we're going to look at, E a segunda área que nós vamos olhar, how and in what framework we can work together as believers in the body of the Messiah under the headship of Yeshua. como é que nós juntos, como o corpo, vamos ter que andar debaixo de Yeshua como o cabeça. Underline headship of Yeshua. Coloca aí, grava aí, debaixo de Yeshua como o cabeça. And the third area, E a terceira área, how we can cooperate as unique nations and nationalities, como é que nós podemos juntos colaborar com nações, uniquely different, como somos totalmente diferentes, but in the same spirit and purpose, mas no mesmo espírito e propósito, in the great commonwealth of Israel, dentro da grande comunidade de Israel, under the kingship of Yeshua. debaixo de Yeshua como nosso rei, o reinado dele. Underline kingship. Grava isso aí, reinado. So the New Covenant Scriptures, Então, as escrituras dentro do Novo Testamento, it provides us with life-changing tools ela nos proporciona ferramentas que vão transformar nossas vidas to equip each and every one of us personally e vai nos equipando a cada um de nós individualmente to become an effective part of this one new man. para que possamos nos tornar realmente um novo homem. So the one new man has 3 names. Então, esse novo homem tem 3 nomes. One is called the one new man, Um é chamado novo homem, one's called the body, o outro é chamado o corpo and one is called the commonwealth of Israel. e o outro é chamado a comunidade de Israel. And we're going to look at these. E nós vamos olhar isso. Now, we all know Então, todos nós sabemos to become the one new man, que para nos tornarmos um novo homem, meaning born again, precisamos nascer de novo. you first have to believe God's word. Claro, primeiramente você precisa crer na palavra de Deus. You need to repent of his or her sins. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Receive the risen Messiah Yeshua Você precisa receber Yeshua ressuscitado as Lord and Savior. como Senhor e Salvador. And this one man consists of E esse homem ele vai consistir em, Jews who are the physical sons and daughters of Abraham, pode Isaac ser and Jacob, um judeu que fisicamente, literalmente, que vem da raiz de Abraão, Isaac e Jacó.
Arabs, who are the sons and daughters of Ishmael, also physical sons of Abraham. Árabes que vêm da linhagem já de Ismael, mas também são descendentes diretos de Abraão. Gentiles, meaning all the nations. Gentios, que significa todas as nações. Male, female, young and old. Homem ou mulher, jovem ou velho. In other words, we can all become the one new man. Em outras palavras, todos nós aqui podemos nos tornar um novo homem. We're not restricted to nations or nationalities. Nós não estamos restritos por causa da nossa nacionalidade ou de onde somos. In Romans 10, 9 and 11. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. We pass there? Yes. Good. Can I read or what? Yeah. Romanos 10, verso 9 e 10 diz que se confessares com a sua boca e crer no seu coração que Yeshua é o Senhor e Ele ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo, se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. So basically it says that in Romans. Então basicamente o que está mostrando aqui em Romanos, When you confess with your mouth, believe in your heart that Yeshua is the Lord and Messiah, then you can and repent, you can become born again. quando você crer no seu coração, confessa com a sua boca que Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou dentre os mortos, então você pode se tornar um novo homem. It's not just knowing, but it's repenting Não é apenas você conhecer, você precisa se arrepender and receiving the Lord. e receber o Senhor. The born again person, Uma pessoa que nasceu de novo, and most of us have experienced that e here, a maioria de nós aqui já recebeu essa experiência, receives a new heart você recebe um novo coração and a new spirit. e um novo espírito. Just like it says in Ezekiel 36. É como diz em Ezequiel capítulo 36. It says, I will give you a new heart. Ele disse, eu te darei um novo coração. I'll put a new spirit within you. Eu vou colocar um novo espírito em você. I'll take out that old heart of stone, Eu vou tirar o teu coração antigo de pedra. and I'll give you a heart of flesh. Eu vou te dar um coração de carne. You become a new creation. Você se torna uma nova criatura. It's a brand new beginning. Você se torna, tudo começa novamente, novinho ali. You're like a baby, Você é como um bebê. okay? Amém? So when you enter the new covenant, Então, quando você entra dentro dessa nova aliança, it's important to understand something. é importante você compreender algo. You don't lose your gender. Você não perde o seu sexo. The new covenant doesn't change your gender. A nova aliança não vai mudar o seu sexo, se é homem ou mulher. It doesn't change your nationality. Também não vai mudar a sua nacionalidade. Many years ago, Muitos anos atrás, a woman came up to me in a meeting, uma senhora veio até mim em um culto. and she said, wow, I'm a new man. E ela disse, eu agora sou um novo homem. So I'm a new person. Eu sou uma nova pessoa. There's neither male nor female, Agora não precisa nem macho nem fêmea. Jew nor Greek. Nem judeu nem grego. I never did like that husband, so I'm no longer married. Eu já não gostava muito daquele marido, eu já não estou mais casada. I said, not exactly. Ele disse, não é exatamente assim. We managed to work it out. Nós precisamos trabalhar nisso aqui. She eventually changed her mind. E aí você precisa mudar talvez a sua mente. I think they're still married with grandchildren. E aí, graças a Deus, ela continua casada. So the new covenant does not change Então, a nova aliança, ele não muda your gender. o seu sexo. If you're a man, you stay a man. Se você é homem, continua homem. If you're a woman, you stay a woman. Se você é mulher, você continua mulher. If you're Brazilian, you stay Se Brazilian. você é brasileiro, você continua brasileiro. When you're born again, Quando você nasce outra if you're vez, from Brazil, se você é brasileiro, you don't become Chinese. você não se torna chinês. You don't become Israeli. Você não se torna israelense. You become who you can be Você as se a torna Brazilian. quem você pode ser como um brasileiro. Now there's a scripture. Então existem outros textos. It's in Galatians 3:28 and 29. Diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. And it says, there is neither Jew nor Greek, Então a palavra diz que não há judeu nem grego, neither slave nor free, não há escravo nem livre, neither male nor female. não há homem nem mulher, You're all one in the Messiah, porque Yeshua. todos nós somos um em Cristo And Jesus. if you are Messiahs, E se sois de Cristo, then you're Abraham's seed, então sois descendência de Abraão according to the promise. e herdeiro de todas as promessas, conforme a promessa. What it's saying, O que está dizendo? and we obviously know we're still male and female. É claro, todos nós obviamente sabemos que continuamos homem ou mulher. We're still Jews and Greeks. Nós permanecemos, se somos judeus ou gregos. What it's saying is all of our salvation is equal. O que está querendo dizer que é algo muito maior, é que com relação à salvação, todos nós somos iguais. My salvation is not better than yours, A minha salvação não é melhor que a sua salvação, and yours is not better than mine. a sua salvação não é melhor que a minha.
A man's salvation is not higher than a woman, A salvação do homem não é mais elevada do que a salvação da mulher, and a woman's not higher than a man. e a salvação da mulher não é mais elevada do que o homem. All of us are equal in the eyes of the Lord. Todos, diante dos olhos do Senhor, são exatamente iguais. We have different authorities, Temos diferentes autoridades, different responsibilities, diferentes responsabilidades, but the value of our salvation is the same for everybody. mas o valor da nossa salvação é exatamente igual para todo mundo. No matter how much you do in the kingdom, Não the importa- value of the salvation is the same as somebody who does less. Não importa o quanto você se esforce ou trabalhe no reino, o nível da sua salvação, o valor é o mesmo da salvação de qualquer pessoa. That's how. So now we're in Genesis 22:18. E agora nós estamos em Gênesis 22, 18. It's true that the scripture says all believers from every nationality are children of faith. É claro que a palavra mostra que todos os crentes de todas as nacionalidades, eles são verdadeiros na fé. It's the promise of the Abrahamic covenant. It says, in your seed all the nations will be blessed. Ele disse, é uma promessa de Deus para Abraão, que através da semente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. So all the nations receive the same blessing, Então todas as nações recebem aqui a mesma bênção. including Israel, including the nations. Essa bênção inclui Israel e também inclui todas as nações. The salvation of Israel is no better than the salvation of Brazil. A salvação para Israel, ela não é melhor do que a salvação para o Brasil. We are all servants of the king, Todos nós somos servos do rei. but we're going to learn how this works Mas together. nós vamos observar aqui como é que essa coisa funciona junta, todo mundo junto. The purpose of these two scriptures Então, o propósito dessas duas escrituras, desses dois textos, is to express the equality of all the believers who are in the new covenant. é expressar a importância da igualdade de todos os crentes dentro dessa salvação. Whether you're male or female, Jew or Greek, Seja você homem, mulher, judeu ou grego, young or old, jovem ou velho, we are all equal. todos somos iguais. Okay? Now the new covenant, as I said earlier, Então, a nova aliança, como eu já falei, will not change não vai mudar your God-given destiny. o destino que Deus te deu. This was given to you when you were in your mother's womb. Isso foi já te dado lá no ventre da sua mãe. Do you remember the scripture that says, the gifts and calling of God are without repentance? Você lembra do texto que diz que os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis? The gifts of the Father Os dons do Pai were given to each and every one of us foi dado a cada um de nós in our mother's womb. ainda no ventre da nossa mãe. God gave us destiny. Deus te deu um destino, He gave us purpose. um propósito. Let's look at Psalms 139, Vamos ver Salmo capítulo 139, 13 to 15. versículo 13 ao 15. King David had a revelation. O rei Davi, ele teve uma grande revelação. He realized that God met him in his mother's Ele womb. compreendeu que Deus o havia encontrado lá no ventre da mãe dele ainda. Isaiah also wrote about it. So did Jeremiah. Isaías também teve essa revelação, Jeremias também. The fact of the matter, God met every one of you and me A grande verdade é que Deus se encontrou com cada um de nós e também a mim, in our mother's womb. ainda no ventre da nossa mãe. Why? Por quê? Because he wanted to give us destiny and purpose Porque Deus quis nos dar um destino, quis nos dar um propósito. before every challenge, Antes de qualquer desafio, before every problem, antes de qualquer problema, before we even showed up. mesmo antes de nós aparecermos ao mundo. Look what it says. Veja o que ele diz: You formed my inward parts. pois tu me formaste nos meus rins You covered me in my mother's womb. e entristeceste-me no ventre da minha mãe. I will praise you, for I'm fearfully, wonderfully made. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Marvelous are your works, Maravilhosas são as tuas obras and that my soul knows very well. e a minha alma sabe muito bem. In other words, Em outras palavras, when God created each one of us quando Deus criou a cada um de nós, in our mother's womb, lá no ventre da nossa mãe, He gave us gifts, Ele nos deu dons, gave us a destiny and purpose. destino, propósito. He didn't make you a jalopy. Ele não fez você uma lata velha, He made you a Ferrari. Ele fez você uma Ferrari. He made you a BMW, Ele fez de você uma BMW, the fast one, um carro rápido, so you can run the race. para que você possa correr essa carreira. He made you awesome. Ele fez você tão maravilhoso. I want to tell you something. Eu quero te dizer algo. You are not an accident. Você não é um acidente. You are awesome. Você é maravilhoso. The things that God had given you individually to do As coisas que Deus já tem te dado de uma forma individual para que você possa fazer,
No one in the world can do it but you. Ninguém no mundo pode fazer a não ser você. The gifts that God have given you individually. Os dons que Deus tem dado a cada um de nós de forma individual. Nobody can use your gift better than you. Ninguém pode usar o seu dom melhor do que você mesmo. And the destiny and the future God gave you in your mother's womb. E o destino e o futuro que Deus te deu no ventre da sua mãe. He says he'll not take it away. He won't repent. He won't change his mind. Ele disse, ele não vai te tomar isso, ele não se arrepende, ele não muda a sua mente. Then it went, he said he had a secret meeting. Então Can you imagine that? In your mother's womb, you had a private meeting with just you and God. você pode imaginar isso, lá no ventre da sua mãe, você teve um encontro, um apontamento pessoal, particular, entre você e Deus. And your mom was there. E a sua mãe também estava ali. Amen. She's always there. Ela sempre estava lá. And he wrote everything down in his book in heaven. E ele escreveu ali cada palavra no seu livro do céu. It's recorded in heaven, that meeting. Está gravado, lá no céu está gravado esse encontro. And the Bible says in Numbers, God doesn't change his mind. E a palavra mostra claramente em Números que Deus ele nunca muda a sua mente. So you can be sure in the new covenant, Então você pode ter convicção dentro da nova aliança, when you get a new heart and a new spirit, quando você recebe um novo coração, um novo espírito, God doesn't take those gifts back. Deus não vai tomar esses dons de você. He doesn't change his mind now Deus não muda os seus planos. and say, you'll be somebody else. Ele diz, você vai ser alguém. You'll be another nation. Você vai ser uma outra nação. You're no longer male. You're no longer female. Ele não está querendo dizer, agora você já não é mais macho, você já não é mais fêmea, você não tem nacionalidade. Ele não está dizendo isso. No, when you get a new heart and a new spirit, Não, quando você recebe um novo coração e um novo espírito, you now are becoming equipped agora você se torna uma pessoa equipada to fulfill that destiny that God gave you in your mother's womb. para alcançar esse destino que Deus traçou para você lá no ventre da sua mãe. It's amazing. Isso é maravilhoso. You know, it's no surprise Veja, não é surpresa that King Solomon, que o rei Salomão, he wrote in the book of Proverbs 22:6. ele escreveu no livro de Provérbios 22:6. Now, sometimes in English or Portuguese or Spanish, Às vezes, no inglês, no espanhol, talvez no português, it's written not exactly correctly. está escrito não exatamente corretamente como deveria. In English, it says, train up a child in the way he should go, No inglês está escrito, ensina a criança no caminho que ela deve andar, and when he grows old, he'll not depart from it. e quando ela crescer, não se desviará dele. But actually, in Hebrew, Mas, na verdade, no hebraico, it says, train up a child in his way, the child's way. a palavra no hebraico diz, cria a criança no caminho dela, quer dizer, no caminho da criança. So what is the child's way? Então, qual é o caminho da criança? It's the way that God gave him in his mother's womb. É o caminho que Deus deu a essa criança já lá no ventre da mãe. And God gave the anointing to the parents with the children E Deus deu a unção aos pais junto com a criança to discover that way para descobrir esse caminho. and the ability to raise up the child in that way. E Deus deu também a habilidade para criar essa criança nesse caminho. And that way is a part of God's divine plan to touch the world with the kingdom of E heaven. esse caminho faz parte do grande projeto de Deus para alcançar todas as nações com o reino dos céus. And if the child grows up in that way, Então, se a criança agora cresce nesse caminho, he will never depart from it essa criança nunca se afastará de Deus, because that's who he is in God. porque ela será exatamente aquilo que ela deve ser no Senhor. That's who he or she is created to be. É por isso que ela será aquilo que ela foi criada para ser, ou o menino ou a menina. That's who that person will be fulfilled in becoming. É dessa forma que essa criança vai alcançar o seu destino e se tornar alguém que Deus sonhou. So it's no accident. Então não existe acidente aqui. You were born with purpose. Você nasceu com um propósito. God's eternal purpose is in you, O propósito eterno de Deus está em você. and you can take a hold of it. E você pode tomar todo esse projeto. You see, God has plan A, no plan B. Lembre-se, Deus tem sempre o plano A e nunca o plano B. And you can take a hold of God's E plan você A. pode tomar o plano de Deus por um todo, completamente. He's not going to change his mind, and you don't have to. Deus, ele nunca muda os seus projetos e você também não deveria mudar. Your birth heritage in Você nasceu com uma herança no Senhor, em Deus. God, it's ordained by God. Essa herança foi ordenada por Deus. Whether you're a Jew, Arab, or Gentile. Seja você gentil, árabe ou judeu. So how you came into this world Então, como é que você veio a esse mundo? is good. A forma que você veio foi uma forma muito boa. You can be proud
E você pode se orgulhar of your nationality. da sua nacionalidade. In fact, you should be excited Na verdade, você deveria se empolgar muito, because your nationality is a part of God's plan. porque a sua nacionalidade faz parte do plano de Deus. You know, it talked about Abraham. It said he will be the father of many nations. Nós falamos de Abraão e diz que Abraão seria pai de muitas nações. If everybody, when they came to the new covenant, stopped being whatever nation they are and just became Israel, for an example, Se todo mundo que vem para a nova aliança se saísse da sua nacionalidade e quisesse se tornar, por exemplo, israelita, por exemplo, that prophecy would never be fulfilled. essa profecia jamais seria completada. Some people say, well, now that I'm born again, I'm now Israel. Alguma pessoa pode dizer assim, agora que eu nasci de novo, eu não sou mais israelense. There's no advantage in that. Não existe nenhuma vantagem nisso. Becoming Israel is just coming into the Abrahamic covenant. Se tornar um israelita é fazer parte da aliança de Abraão. The new covenant is much better. Mas a nova aliança ainda é muito melhor. Why step down? Porque a gente vai descer. If you try to become who you're not, Se você tentar ser aquilo que você não é, you'll never fulfill your destiny. você nunca vai alcançar o seu destino. You'll never be as fruitful as God wants you to be. Você nunca será tão frutífero como Deus gostaria que você fosse. In 1 Corinthians 7:18, Em 1 Coríntios 7:18, was anyone called while circumcised? a palavra diz, foi alguém chamado para ser circuncidado? Meaning, is anybody called as a Jew? Foi alguém chamado para ser judeu? Let him not become uncircumcised. Olha, se essa pessoa foi assim, que ela não se torne incircuncidado. In other words, he doesn't stop being Jewish. Em outras palavras, essa pessoa não pode deixar de ser judeu. If you're called uncircumcised, meaning Gentile, Se você foi chamado sendo incircunciso, quer dizer gentil, you don't have to become circumcised. You don't have to become Jewish. você não precisa se circuncidar, você não precisa se tornar um judeu. Don't let anybody deceive you Não deixe ninguém te enganar. and think that if you're not Jewish, you're not good enough. Pessoas que possam dizer assim, se você não é judeu, então você não é bom o suficiente. Utter foolishness. Isso tudo é bobagem. We are all equal. Todos nós somos iguais. Totally equal. Totalmente iguais. And anytime we try to be who we're not, we make ourselves less than who we become in God. Todas as vezes que você tenta ser aquilo que você não é, diante de Deus é como se você descesse um degrau. So in Messiah, Então, no Messias, there's neither circumcision não tem nem circuncisão or ou uncircumcision. incircuncisão. It doesn't make a difference. Isso não faz diferença. What makes the difference? O que faz a diferença, And we're all different, men, women, Jews, and Gentiles. e todos nós somos diferentes, homem, mulher, The gentio, thing, judeu. the thing that's important A coisa mais importante is that we're a new creation. é ser uma nova criatura. We are a new creation. Nós somos uma nova criatura. That's what's important. Isso que é importante. That's exciting. É isso que é empolgante. Okay, now God's plan is Então, o plano de Deus é that we work together. que nós trabalhemos juntos. This is the key. Essa é a chave. Uniquely different. Somos totalmente diferentes. It's like a marriage. É como um casamento. What's the miracle of marriage? Qual é o milagre do casamento? A man is different than a woman. O homem diferente da mulher. I know. Eu sei disso. I'm married. Eu sou casado. My wife is different than I am. A minha esposa é diferente do que eu sou. She thinks different than I Ela am. pensa diferente que eu. She looks different than I am. Ela aparenta diferente de mim. She's blonde. Ela é loira. I'm dark. Eu sou escuro. But Mas we're in unity of spirit and nós purpose. estamos unidos no mesmo espírito. That's the miracle. Isso que é o milagre. And that's what God is doing with nations. E é isso que Deus quer fazer com as nações. When the nations come in, different peoples come into the new covenant. Quando pessoas de nações diferentes, pessoas diferentes vêm todas juntas para uma nova aliança. Uniquely different. Somos totalmente diferentes. Jews, Gentiles, Judeus, gentios, Arabs, árabes, different cultures. diferentes culturas, Very different. muito diferente, But unity of spirit and purpose. mas unidas no mesmo espírito e propósito, Working together. trabalhando juntos. That's the new creation. Isso é a nova That's criação. the miracle. Isso que é o milagre. So it goes on. Então vamos em frente. It says in Romans 11:24. Romanos 11:24. So if the Gentiles who were cut out of an olive tree, which was wild by nature, were grafted in contrary to nature to a cultivated tree, the Jews would be grafted back. Pois se vocês, os gentios, foram cortados da oliveira que é selvagem por natureza e enxertados ao contrário da natureza de uma oliveira cultivada, quanto mais esses, os judeus. We are all into the same tree. Todos nós estamos dentro da mesma árvore. We're all in the Messiah. Todos nós estamos no Messias. So
Just to make this, before we look at this closely, Então deixa eu falar algo antes de eu entrar em outro ponto aqui. the one new man, O novo homem, the body of the Messiah, o corpo do Messias and the commonwealth of Israel, e a comunidade de Israel, they're all part of the same identity. tudo faz parte da mesma identidade. Now let's look at them. Então vamos olhar isso. And this is what we need to know. E é isso que nós precisamos saber. The first element is called the one new man. O primeiro elemento nós chamamos de o novo homem. This is where Yeshua É isso que Yeshua is Lord of each and every one of us. é o Senhor de cada um de nós. And the task, E a tarefa can we come under the lordship of Yeshua? é que temos que estar debaixo do senhorio de Yeshua. This is a personal Isso é pessoal, responsibility isso é a nossa of each and responsabilidade. every one of us. Cada um de nós. Nobody can do this for you. Ninguém pode fazer isso por você. You can't do it for me, Você não pode fazer para mim and I can't do it for you. e eu não posso fazer para você. We will get the help Nós teremos ajuda of the Holy Spirit através do Espírito and the Santo Word of God, e a palavra de Deus. but we have to do it. Mas é nós que temos que fazer. Look what the Bible says Veja o que a Bíblia diz in Ephesians em Efésios. 4:21 and 22. Efésios 4, 21 ao 23. It says, if indeed you've heard him, speaking of the Messiah, Se é que o ouvistes, ele está falando do and you've been Messias, taught by him, e neles fostes instruídos, as the truth is in Yeshua, conforme a verdade em look Jesus. what it says, put off. Diz, despojai-vos. This is a physical action that you must do. Isso aqui é uma ação física que você precisa fazer, despojai-vos. Put off concerning your former contact. Quanto ao procedimento do homem anterior, do velho homem, The old man o homem velho who's growing corrupt que foi corrompido pelas According- concupiscências, according to deceitful lust, do engano, and be renewed in the spirit e seja renovado no espírito of your mind. da sua mente. Then it says something else. E ele diz algo. Now you have to actively put on E agora ele fala acerca de um ato de se revestir de the novo. new man, Se revestir do novo who was homem, created according to God que foi criado de acordo a Deus. in true righteousness and holiness. E que foi criado em justiça e em verdade, em santidade. This is a actual physical action, Isso aqui é uma ação física. physical choice, spirit. É escolha, é ação física. Take something off É você tirar algo and put something on. e se revestir de outra coisa. You have to do it. Nobody can do it for you. Você tem que fazer isso, ninguém vai poder fazer isso por você. You know, when we're born again, Veja, quando nós nascemos de novo, we're a new creation. nós somos uma nova criatura, But the fact of the matter is, mas a questão é a seguinte: we don't know how to eat. nós não sabemos como comer, We don't know how to get dressed. nós não sabemos como nos vestir, We don't know how to feed não ourselves. sabemos como nos alimentar a nós mesmos. So we're babies. Então nós somos bebês. And you know what babies do? E você sabe o que o bebê faz? They mess their diapers. Ele molha as fraldas. So it is a process. É um processo. So don't be discouraged. Então não fique desencorajado. But to become the one new man, Mas para se tornar um novo homem, to come under the lordship of Yeshua, debaixo do senhorio de Yeshua, until you conquer this part, até você conquistar essa parte, you won't be able to go on to the other part. você não vai ter condições de entrar em outra parte. So look what it says. Então veja o que diz. Ephesians 4:25. Efésios capítulo 4, 25. Put away lying. Ele diz, tira a mentira. It's a choice. É uma escolha. Stop lying. Para de mentir. That means exaggeration. Significa também exageros. I caught a fish Eu peguei um peixe this big. desse tamanho. You see, I want everybody to think, Eu quero que todo mundo pense assim. because I wasn't confident in me, Porque na verdade eu não tenho confiança em mim mesmo. so I exaggerate. Então eu sempre exagero. Put it away. Tira isso. People will love you for who you are. As pessoas têm que amar você por aquilo que você é. They'll love you if you catch no fish or little fish. As pessoas têm que te amar se você pega peixe grande ou peixe pequeno. People will love you because your word is true. As pessoas vão amar você porque a sua palavra sempre é verdadeira. God will honor you because he can trust your word. Deus, ele vai te honrar porque ele sabe que ele vai poder confiar em você. For we're members of one another. Então, nós somos membros uns dos outros. It says, be angry, but don't sin. A palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Things happen in our life that make you angry. As coisas acontecem na vida da gente que a gente se ira. Sometimes it's righteous anger. Às vezes, são coisas que nos trazem raiva. But don't respond wrong. Mas não responda a uma pessoa ruim. Put on the brakes. Coloca ali freios. Take it easy. Vai devagar.
Don't let the sun go down on your anger. Não deixe a ira se pôr, o sol se pôr sobre a sua ira. If somebody does something, speak to them. Se alguma pessoa te fizer alguma coisa, vai falar com essa pessoa. If you need to repent, repent. Se você precisa de arrependimento, se arrepende. Go to sleep at peace. Vai dormir em paz. Don't let the root of bitterness grow in you. Não deixe a raiz da amargura crescer dentro de você. Don't give a place to the devil. Não dá lugar ao diabo. Okay, the devil is the accuser. Então o diabo, ele sempre é um acusador. If you find yourself accusing people, Se você se encontra sendo acusado por pessoas, the devil's got a place in your heart. não deixe isso ter lugar no seu coração. Make a choice. Faz a escolha. I'm not going to do that anymore. Eu não vou fazer isso mais. Nobody can make that choice for you. Ninguém pode fazer esse tipo de escolha para a gente. Yeshua said the devil has no part in me. A palavra, Jesus, ele disse, o diabo, ele não tem lugar em mim. Yeshua was never personally offended. Jesus, ele pessoalmente ofendeu ninguém. People hurt him, Pessoas magoaram ele, but they never hurt his ego mas ele nunca deixou aquilo pegar o seu ego e machucou alguém. because he had no ego. Porque ele não tinha ego. Our egos get hurt all the O time. nosso ego se machuca o tempo todo. Who we think we are. Naquilo que nós pensamos que somos. You know, when somebody steps on our humbleness, Quando alguém pisa na nossa humildade, it hurts a lot less than when they step on our ego. dói muito menos quando essa pessoa pisa no nosso ego. You know what I mean. Você sabe o que eu estou querendo dizer? People owe me respect. Pessoas deveriam me dar mais respeito. I deserve respect. Eu mereço mais respeito. No, we don't. Não, a gente não. We don't deserve respect. Nós não precisamos de tanto respeito assim. We may earn it. Nós fizemos uma lista. People may give it to us. As pessoas, seguem? People may give respect to us. As pessoas devem nos respeitar. Respect is a gift. O respeito é um dom, It's not a right. não é um direito. So put away Então coloque isso de lado. offense. Ofensas. Let him who steal no more. Aquele que roubava, não roube mais. People say, I don't steal. Pessoas podem dizer assim, eu não roubo. Really? Sério? Do you pay all your taxes? Você paga todos os seus impostos? You know, somebody said like Robin Hood Algumas was a hero. pessoas podem dizer, Robin Hood, ele foi um herói. Well, he only stole from the rich, Porque ele só roubava do rico. but he was still a thief. Mas ele continuou sendo um ladrão. It doesn't matter who you steal from. Não importa de quem você rouba. If it's the government Se é do governo or people, ou de pessoas, you're still a thief. continua sendo ladrão. And isn't God able to provide for us? Você acredita que Deus é poderoso para prover as coisas para nós, para nos dar as coisas? Some people say, I pay all my taxes. Hallelujah. Algumas pessoas dizem, mas eu pago todos os meus impostos, aleluia. But I really can't afford to buy that computer program, so I'll copy one. Mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele tipo de programa de computador, então eu vou fazer uma cópia dele ali. I can't afford to buy that record, so I'll copy one. Eu não tenho condições de comprar tipo aquele CD, então eu vou fazer uma cópia, fazer um fake dele ali. I'm going to stop there so I don't get in trouble. Eu vou até parar aqui de falar para não ficar em problema com ninguém. But you know my heart, yes? Mas você sabe entender, você conhece meu coração, né? Listen, God can provide all that we need. Veja, Deus, ele pode prover todas as nossas necessidades. Let's be honest. Vamos ser honestos. Don't let corrupt words proceed out of your mouth. Não deixe que palavras corruptíveis venham sair da sua boca. When we speak, do we edify Quando nós falamos, que isso seja verdade. or do we gossip? Será que você fala a verdade ou você fofoca? You know, bad news goes fast. Veja, as notícias ruins, elas fluem rápido. If I say something bad about somebody, it goes whoosh that fast. Se eu falar alguma coisa ruim de alguém, uau, esse negócio vai rápido. Instagram. Instagram. But to say something good, it takes time. Mas se eu falo coisas boas de alguém, aquela coisa vai devagar. Are you blessing people when you speak? Você abençoa pessoas quando você fala? Or do you just speak offense? Ou você fala coisas a menos das pessoas, sempre coisas para baixo? You have to take off the old man. Você tem que tirar esse velho homem de And você. you know, sometimes it hurts. E às vezes tirar esse velho homem dói. So you cannot put on the new man Você não pode se revestir do novo homem over the old man. sobre o velho homem. The new man is a tailor-made suit. O novo homem é como se fosse um terno feito por um alfaiate. It only fits us when we take the old man off. Somente se encaixa em você quando você tirar o velho de você. So it's an aggressive act. Então é uma atitude agressiva. Get rid of that behavior. Stop gossiping. Para de fofocar, tira isso de você. Speak kind to one another. Fala com gentileza um com o outro. Not because we deserve it, Não porque merecemos, but because we choose to speak kind. mas porque escolhemos ser assim. Can you
Jen, if God gave us what we deserve, Você imagina se Deus só nos desse as coisas que a gente merecesse? Ele só vai dar aquilo que a gente merece? none of us would be here. Ninguém estaria aqui. But because He pours grace upon us. Mas é porque Ele coloca a sua graça sobre nós. Be tender-hearted. Tenha um coração generoso. Forgive one another. Perdoe um ao outro. We are so stingy with our forgiveness. Nós somos tão mesquinhos com o nosso perdão. It's amazing. God has forgiven us of so much. É maravilhoso. Deus nos perdoa tanto. And we give a little forgiveness if you earn it. E aí, para a gente dar um pequeno perdão, a gente diz assim, se você merecer, You have to earn my forgiveness. você precisa merecer o meu perdão. Or I forgive you, Aí eu perdoo você, but I'll never forget. mas eu não vou esquecer nunca disso. Forgive and release and bless. Perdoa, porque perdoa e libera a bênção. As God forgave us through the Messiah. Como Deus nos perdoou através do It's the Messias. greatest gift given by God. É o maior dom que Deus já nos deu. We need to give it out. Todos nós precisamos usar este dom. So you have to take this old man. It's an aggressive act. Então você precisa revestir tirar esse velho homem de uma forma agressiva. It says in 2 Peter, Ele diz em 2 Pedro, chapter 1, verse 3 to 5. 2 Pedro capítulo 1, versículo do 3 ao 5. It says, in His divine power, it's already been given to us. Ele diz que no seu poder que Ele já nos deu, Everything we need pertaining to life and godliness. tudo o que nós temos nas nossas vidas, foi nos dado coisas preciosas e grandíssimas promessas. God has given to every one of us. Deus já tem nos dado a cada um de nós. And they're great promises. E grandes promessas, And so that we can escape the corruption that's in the world. para que a gente possa fugir dessa corrupção que está no mundo. Because it's given to us, Porque Ele nos deu isso, in order to use it, para que possamos usá-los. it says using all our effort, A palavra diz que temos que usar todo o nosso esforço, all diligence. toda a nossa diligência. We have to add to our faith. Nós temos que adicionar a nossa fé. It never says God will add to our faith. A Bíblia não fala que Deus vai adicionando a nossa fé. It says you add to your faith. É você que vai adicionando, crescendo a sua fé. Virtue, Virtude, knowledge of the word, conhecimento da palavra, self-control, controle próprio, perseverance, stand on the word, perseverança, godliness, gentileza, brotherly love, amor, kindness. gentileza. We have to take it off the shelf and add it to our faith. Nós precisamos tirar isso como se dentro de uma concha e edificar dentro da nossa vida. We have to take off the old man, bad behavior, Nós temos que tirar o velho homem, os maus and comportamentos put on good behavior. e colocar os bons comportamentos. Verse 10 says, A palavra diz no versículo 10: it says, be even more diligent portanto, irmãos, sejam ainda mais to make diligentes your call and election sure. para garantir a sua vocação e eleição. Because if you do these things, Porque se você fizer essas if you coisas, add these things to your faith, se você colocar isso na sua fé, you will never stumble. você nunca vai tropeçar. That's awesome. Isso é maravilhoso. That's awesome. Isso é maravilhoso. When you've taken off the old man Quando você tira o homem velho and put on the new man, e coloca o homem novo, then Yeshua will be Lord. aí sim Yeshua vai ser o Senhor. Then you'll be under His lordship. Agora sim você está debaixo do seu senhorio. The Bible says, work out your salvation A daily. palavra diz que você tem que trabalhar pela sua salvação diariamente. You can do this. Você pode fazer isso. Sometimes it hurts. Às vezes machuca. We say in the sports world, A gente fala no mundo do esporte, no pain, no gain. sem dor não tem jogo. It hurts to get in spiritual shape. Machuca quando você se envolve com essas coisas. But when you're in spiritual shape, Mas quando você está dentro de um formato espiritual, it feels so good. a gente se sente tão bem. And when the challenges come, Então quando vem o desafio, you stand and you don't você fall. está firme, você não cai, Because you're under the lordship of porque Yeshua. você está debaixo do senhorio de Yeshua. That's your first step to becoming a one new man. Esse é o seu primeiro passo para você se tornar um novo homem. Step number 2 Passo número 2 is becoming under the headship. é estarmos debaixo dele como o cabeça. You are also called the body, Você é chamado de o corpo, where Yeshua is the head. como ele é o cabeça. And all of us are one part of the body. Todos nós aqui somos uma parte desse corpo. Yeshua is not the head of a toe E Yeshua, ele não é a cabeça de tudo. or an elbow.
Ele não é, por exemplo, a cauda ou o cotovelo. He's the head of the whole body. Ele é, na verdade, o cabeça de todo o corpo. And so if we are not in a body, E se nós não estamos no corpo, Yeshua can never be our head. Yeshua não pode ser o cabeça se nós não estamos no If corpo. you're not in a congregation, Se você não está na sua congregação, large or small, seja grande ou pequena, Yeshua can never be your head Yeshua nunca vai poder ser o seu cabeça, because you're not in the body. porque você não está ligado ao corpo. You cannot become a full part of the one new man if you're not in some body. Você não pode se tornar totalmente um novo homem se você não está ligado a nenhum corpo. Ephesians 2:14 says, Efésios capítulo 2:14 diz: "For he himself is our peace, Porque he's ele made us both one." Speaking of Jews and Gentiles, porque ele mesmo é a nossa paz, o qual de ambos os he's povos broken fez down the um, middle wall of partition. derrubando a parede de separação. There's nothing that separates us. Não existe nada que nos separe agora. So he's reconciled us all Ele nos reconciliou a todos nós in one body em um só corpo, through the cross, através da cruz. putting death this enmity. There's nothing to separate us. E agora, através da sua morte, nada mais nos separa. We work together, Nós vamos trabalhar juntos. one body. Um corpo. Each of us a unique part Cada um de nós é uma parte única, diferente, under the head Yeshua. mas debaixo da cabeça. Does that make sense? Isso faz sentido para você? Amém? So Yeshua says in John, Então, Yeshua falou em João. he was praying, he says, "I don't pray for these alone, but also those who will believe in the future." Ele está dizendo, eu não estou orando apenas por esses que estão aqui, mas já estou orando por todos os crentes que no futuro se converterão. See, if you're not under the lordship, Veja, se você não está debaixo do senhorio, you won't have the tools to come under the headship. você não vai ter as ferramentas para também fazer com que ele seja o cabeça. You have to take your individual Você responsibility tem que tomar suas responsabilidades pessoais so that then you can work together corporately. para que possamos trabalhar de forma coletiva, juntos. A healthy body Um corpo saudável has one head, debaixo de um cabeça. and that's Yeshua. E esse é Yeshua. One head. Um cabeça. I do what the head says Eu faço aquilo que o cabeça diz in relationship to another part of the body. para me relacionar com qualquer outra parte do meu corpo. Yeshua says, "Bless one another, E Jesus, ele disse, abençoe um ao outro. encourage one another, Traga coragem um para o outro. love each one as he loved us." Ame a cada um como ele também nos amou. That our love for each other produces more salvation, Porque o nosso amor um pelo outro vai produzir ainda muito mais salvação. healing, deliverance, encouragement. Cura, libertação, encorajamento. Like a healthy body, each part supports the other working together. Como um corpo sadio, cada parte traz suporte à outra parte do corpo. My right leg needs to help my left leg. A minha perna direita vai ajudar a minha perna esquerda. My right arm needs to help my left arm. O meu braço direito ajuda o meu braço esquerdo. You know, when you hurt your little toe, Veja, quando você machuca o seu dedo, it's amazing how your whole body é incrível como todo o seu corpo will protect this toe. vai tentar ficar protegendo aquele dedo. I hurt my toe once, Eu machuquei um dia o meu dedo, and I had meetings, eu tive cultos, reuniões, and my toe was really sore. e realmente o meu dedo estava doendo. So when people wanted to shake my Então, hand, quando a pessoa vinha para apertar minha mão, it was like this. eu fazia assim. My body did everything to protect that toe. O meu corpo fazia tudo que podia para proteger aquele dedinho. Beloved in the Lord, Seja amável no Senhor. when somebody in the body is hurting, Quando alguém no corpo se machuca, the whole body needs to protect that person and help them heal. todo o corpo agora precisa ajudar e proteger aquela pessoa em necessidade. Because God has a divine purpose for that person. Porque Deus tem também um plano divino para aquela pessoa que está machucada. He's a part of the same body that you are. E essa pessoa faz parte do mesmo corpo que você faz parte. And we all get hurt. E todos nós às vezes nos We all machucamos. make mistakes. Todos nós erramos. But we need to help each other heal. Nós precisamos ajudar a curar um ao outro. Because that's what the head wants. Porque é isso que o cabeça deseja. And he wants to use the whole body to heal itself. Ele quer que todo o corpo agora seja usado para curar ele mesmo. Does that make sense? Isso você está entendendo? If we're not doing that, Se a gente não fizer isso, we're not coming under the head, nós não estamos debaixo do cabeça. the headship of Yeshua. O cabeça que é Yeshua. So a healthy body works to heal itself. Então, um corpo saudável, ele sempre trabalha para curar outra parte do corpo. A healthy body knows that every part of the body is important. O corpo saudável sabe que toda parte do corpo também é importante. Every task, Cada tarefa, every purpose, cada propósito, every job, cada trabalho,
the occupant of every seat. Cada pessoa que ocupa cada cadeira, You are important você é importante, one to another um para o outro, because we need each other. porque nós precisamos um do outro. Every member of the body is unique Cada membro do corpo, ele é importante and has a special purpose. e tem ali um propósito especial. Each of us have a God-given gift, Cada um de nós temos dons dados por Deus, and we need to help each other to bring that gift out. e nós precisamos ajudar uns aos outros para que cada um possa desenvolver e expandir esses dons. And a healthy body Então, um corpo saudável, protects itself from the inside and from the outside. esse corpo saudável, ele demonstra de dentro para fora. Gossip Fofoca is like an infection. é como uma infecção. Get it out of the body. Tira isso do corpo. If you hear something about somebody, Se você escutar sobre alguém, you know what our policy você is? sabe qual é a minha política? When somebody wants to gossip, Se alguém começa a fofocar, I say to them, eu digo para ela, before you tell me, antes de você me falar, can I tell the person you're talking about that you're telling me? eu posso falar para essa pessoa o que você está me falando dela? All of a sudden, they don't want to tell me. Aí de repente a pessoa desiste de me falar. Let's get rid of gossip. Tira a fofoca. We have to have discernment. Nós temos que ter discernimento. We need to discuss things, Nós temos que saber distinguir coisas. but let's not have the infection of gossip in the congregation. Não deixa a infecção da fofoca entrar na congregação. And a healthy body Então, o corpo saudável, is aware of its smallest members. ele está em coisas pequenas, em membros pequenos também. Okay? If you're not part of a body, Se você não faz parte do corpo, whether it's small or large, seja grande ou pequeno, you'll never fulfill your call você nunca vai alcançar o seu as the chamado one new man under the headship of Yeshua. como um novo homem debaixo de Yeshua como o cabeça. Yeshua is the head of the whole body. Yeshua, ele é o cabeça de todo o corpo. So when we've conquered the lordship, Então, quando a gente consegue então conquistar esse Yeshua como cabeça, and now collectively come under the headship, e agora de forma coletiva estamos todos debaixo desse Yeshua como cabeça, we're ready to deal with the kingship. agora temos a capacidade de trabalharmos dentro do reinado. And the third part of that identity Então, a terceira parte dessa identidade, is called the Commonwealth of Israel, nós chamamos de a comunidade de Israel, under the kingship of Yeshua. debaixo do senhorio, do reinado de Yeshua. Are we doing okay? Até aqui está tudo bem, amém? Ephesians 2, Efésios capítulo 2, 11 through 4. do 11 ao 14. There's been a lot of confusion on this. Às vezes temos encontrado muita confusão dentro disso aqui. With the Lord's help, I'd like to clarify it. Com a ajuda de Deus, eu gostaria de tentar clarear para você. It says, therefore, remember you, speaking to the Gentiles, A palavra diz, portanto, lembre-se você, de que você, falando para os gentios, once Gentiles in the flesh who were called uncircumcision by the circumcision, uma vez gentios na carne, que é chamado de incircuncisão, pelo que é chamado de circuncisão, that at that time you were without the Messiah, aliens of the commonwealth of Israel, strangers of the covenant of promise. que naquela época você estava sem o Messias, sendo estrangeiros na comunidade e estrangeiros dos convênios da promessa, Having no hope without God, sem esperança e sem Deus no mundo, but now, mas agora, in the Messiah Yeshua, no Messias Jesus, you who were once far off você que já esteve longe, have been now brought near. foi trazido pelo sangue. It didn't say in, but near, Ele não está dizendo dentro, está dizendo perto, by the blood of Yeshua. pelo sangue do Messias. For he's now our peace. Porque agora Ele é a nossa paz. And he made both of us one. E Ele fez nós dois um só. And there's no middle wall of partition. E derrubou a parede de separação. And it says, so what is a commonwealth? Então, o que significa uma comunidade? It's important to understand this. É importante compreendermos isso. A commonwealth is not made up of one nation. Uma comunidade, ela não é feita para uma nação. A commonwealth is a group of nations that come together based on a particular reason. Uma comunidade é um grupo de nações que se ajuntam para um propósito específico. For an example, Por exemplo, so you can't have a commonwealth of one nation. você não pode ter uma comunidade somente com uma nação. You have to have something in common. Você precisa ter alguma coisa em comum. For an example, the British Commonwealth Por exemplo, a comunidade britânica consists of many nations, consiste de várias nações, totally separate nations, totalmente nações separadas,
Great Britain, England, Grã-Bretanha, Inglaterra, Scotland, Escócia, Ireland, Irlanda, Australia, Austrália, New Zealand, Nova Zelândia, Canada, Canadá and other nations. e todas as nações. Each one is a separate nation, Cada nação dessa é uma nação separada. separate government. Tem um governo separado. Some have different languages, Alguns têm até uma língua diferente. but they have one thing in common: Mas ele tem uma coisa em comum: the relationship to the queen. o relacionamento com a rainha. That's the only thing they have in common. É a única coisa que eles têm realmente em comum. They don't lose their national identity because of the relationship to the queen. Eles não perdem a identidade nacional por causa da relação com a rainha. Their governments are run separately, Os governos trabalham separadamente, but because of their relationship to the queen, mas por causa da relação com a rainha, and the queen is the queen of England, e a rainha é a rainha da Inglaterra, the queen of Great Britain, é a rainha da Grã-Bretanha, it's the British Commonwealth, é a comunidade então, a comunidade because britânica, she was the queen porque ela é rainha of England. da Inglaterra. That's why it's a commonwealth. É por isso que se torna uma comunidade. So it's the same thing with Israel. Então a mesma coisa com Israel. Who is the king of Israel? Quem é o rei de Israel? The Bible says Yeshua. A is Bíblia the diz king que of Israel. Yeshua é o rei de Israel. And he's the king of Israel first. E ele foi o rei de Israel primeiro. So all the nations Então agora todas as nações that come under the kingship of que Yeshua está debaixo do senhorio de Yeshua, are in the commonwealth of Israel. dentro da comunidade de Israel. They're not Israel. Vocês não são israelenses, They don't need to be Israel. eles não precisam ser israelenses, They don't lose their identity. eles não vão perder a nacionalidade deles. Brazil doesn't cease to becoming Brazil. Brasil não tem que cessar de ser Brasil. No, God has an awesome purpose for the nation of Brazil. Deus tem um propósito maravilhoso para a nação do Brasil, As a part of the commonwealth of Israel, como parte dessa comunidade de Israel, under the kingship of Yeshua. debaixo do senhorio de Yeshua. Do you see how that works? Você está vendo como funciona? See, it's very important Então é muito importante to be who we are, sermos aquilo que somos, because Brazil is a very important part of God's plan for world salvation. porque Brasil é muito importante dentro do projeto maior de Deus para a salvação. Just like Israel is important. É como Israel é importante. Both equal before God, Ambos são iguais diante de Deus, but different responsibilities. mas têm diferentes responsabilidades. Different responsibilities. Diferentes responsabilidades. But because of relationship to the king, Mas por causa da relação com a rainha, do relacionamento, we are all in the commonwealth of Israel. todos nós agora estamos dentro da comunidade de Israel. Uniquely different. Somos totalmente diferentes. Uniquely different, but Somos totalmente in diferentes, unity of spirit and purpose. mas estamos unidos no mesmo propósito com o Rei. So to walk as a one new man, Então, para andar dentro desse novo propósito como novo homem, we have the individual responsibility nós temos responsabilidades individuais to come under the lordship of Yeshua. debaixo do senhorio de Yeshua. We then have a corporate responsibility Então, nós temos também responsabilidades a nível de coletiva, a nível de corpo, to work as a body of believers, para trabalharmos como o corpo de crentes, encouraging one another, ajudando, encorajando um ao Supporting one outro, another. dando suporte um ao outro, helping each other grow ajudando um ao outro a crescer under the headship of Yeshua. debaixo do senhorio de Yeshua. And then as our nation, E agora nós temos a nossa nação, working with other nations a nossa nação trabalhando com outras nações, who come under the king, para que se torne debaixo do senhorio do rei operate as a commonwealth e operando como many uma nations. comunidade de muitas nações to touch the world. para tocar o mundo. That is the one new man. Isso é um novo homem. Does that make any sense? Isso faz sentido para você? So you can clearly know who you are. Então você claramente pode ver quem você é. The new covenant doesn't confuse who we are. A nova aliança não confunde aquilo que nós somos. It clarifies. Na verdade, clareia It allows us to be who we are called to be in God. e nos permite sermos aquilo pelo qual fomos chamados no Senhor. Men stay men, women stay women. Homem permanece homem, mulher permanece mulher, Young get older. jovem ou velho, Nations stay nations. nações permanecem nações. That's why Abraham will become the father of many nations. É por isso que Abraão agora se tornou o pai de muitas nações. If everybody became Israel, Se todo mundo se torna israelense, that prophecy would never be fulfilled. essa profecia nunca vai se cumprir. Now I'm going to skip a little bit because we don't need to go into it. Então a gente vai acelerar um pouquinho aqui, que tem coisas que posso pular, But I want to address a very important issue mas eu quero me direcionar aqui agora a um ponto também muito importante, because it has to do with the commonwealth of Israel. porque isso tem muito a ver também com a comunidade de Israel. We've talked about to the Jew first. Nós sempre falamos para o judeu primeiro, We talk about order in the kingdom. nós falamos sobre a ordem no reino, So what about the other son of Abraham? e se nós falarmos aqui um pouco sobre o outro filho de Abraão,
The Bible says that the new covenant is through Abraham, Isaac, and Jacob. A palavra fala que a nova aliança vem através de Abraão, Isaac e Jacó. There's been a missing piece to the puzzle here. Mas existe muita falta de entendimento, às vezes, nesse ponto aqui também. We know that the Bible says that through the descendants of Isaac and Jacob, God gave the land of Israel. Nós sabemos que a palavra diz que Deus deu a terra aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. What did he give to the sons of Ishmael? Mas o que ele deu? O que Deus deu para os filhos de Ismael? This is a central issue in the world today. Isso aqui é uma questão central, importantíssima em todo o mundo. It says he'll remember his covenant in Psalms 1:5 with Abraham, Isaac, and Jacob forever. A palavra fala em Salmo 105, versículo 8 ao 10, que ele se lembraria da sua aliança com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó para sempre. What about Abraham's other son? E aí o que vai acontecer com o outro filho de Abraão? God said he would bless the sons of Abraham. Deus disse que iria abençoar os filhos de Abraão, os filhos. In Genesis 17:18, Então, em Gênesis capítulo 17, versículo 18, Abraham said to God, Abraão disse para Deus, when the Lord told him he's going to have a child in another year, quando Deus falou para ele que ele teria um filho no outro ano, Abraham said, "Oh, that Ishmael might live before you." então Abraão falou, certamente Ismael vai viver diante de ti, Senhor. What he's saying is, I don't want to wait a year. I've already got a son. Let's work with him. O que ele estava falando é que eu não quero esperar mais um ano para não ter um filho. Vamos trabalhar já com esse filho que a gente tem aqui. But see, God has plan A and no plan B. Mas Deus tem sempre um plano A e nunca um plano B. Because Abraham did introduce a new element. Então, Abraão estava tentando aqui colocar um novo elemento. In verse 19, God says, "No. E no versículo 19, Deus disse não. Sarah, your wife, will bear a son. Não, a sua esposa Sara, ela terá um filho. You call his name Isaac. E o seu nome será Isaque. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant." E eu vou colocar a minha aliança para ele, e essa aliança será uma aliança eterna. Now listen, it's important to understand what that no meant. Então é muito interessante e importante nós entendermos o que esse não significa. It did not mean he did not want Ishmael to live before him. Não significa que Deus não ia querer que Ismael vivesse diante dele. It did mean he's not going to change plan A to plan B. O que significa que Ismael não ia tomar o plano A e agora estabelecer o plano B. It's the same no that he told Joshua. É o mesmo não que o Senhor falou para Josué. In Joshua 5:13, Em Josué capítulo 5, 13, Joshua was on the way to Jericho to battle, Josué estava no caminho de Jericó para uma batalha. and he was met by the angel of the Lord E ele foi encontrado pelo anjo do Senhor, with a huge sword in his hand. com uma imensa espada na sua mão. And so Joshua says Então Josué disse to the angel of the Lord, para o anjo do Senhor, he said, "Are you for us or for our adversaries?" ele disse, você é por nós ou pelos nossos adversários? And the angel said, E o anjo disse, "No." não. Wrong question. Uma pergunta errada. Then Joshua realized Então Josué entendeu who was before him, quem estava diante dele, the angel of the Lord. o anjo do Senhor. And he fell on his face and worshiped. E aí ele dobrou seu rosto em adoração. You see, God says, "I'm not going to change my plan." Veja, Deus está falando, eu não vou mudar o meu plano. However, here's the issue. Aqui está a questão. Seja qual for a questão. In verse 17, chapter 17, verse 21. Eu estou no capítulo 17, versículo 21, Okay, 20 and 21. 20 e 21. It says, "As for Ishmael, Ele disse, e quanto a Ismael, I heard you, Abraham. eu ouvi você. Behold, I've already blessed him, Eis que eu o and I abençoei will make him fruitful, e o farei frutificar and I will multiply him e exceedingly. o multiplicarei excessivamente. Just like you have 12 tribes, he'll have 12 princes, É como se Israel vai ter 12 tribos, mas eles vão ter também 12 príncipes. and I'll make him a great E eu nation." vou fazer dele também uma grande nação. But the Abrahamic covenant, Mas a aliança The com Abraão, priesthood, o sacerdócio, I'm still going to establish that with Isaac, eu vou continuar a estabelecer com Isaque. whom Sarah is going to bear next year. Porque Sara vai ter um filho no próximo ano. In Genesis 21, Então, no Gênesis capítulo 21, God said to Abraham, Deus falou para Abraão, "Don't let it be displeasing, because Hagar is going to be thrown out of the house." mas o meu pacto estabelecerei com Isaque, a quem Sara lhe dará neste tempo, o tempo determinado no próximo ano. And so he says, "I'm going to make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed." Ele disse, eu farei também dele uma grande nação, porque ele é a tua semente. Because Ishmael is the son of Abraham, God has a plan for him in plan A. Porque Ismael era filho de Abraão, Deus também tinha um plano A para ele. When Hagar, in verse 16, went and sat across from him by the well, and she wept
But the Lord heard the voice of the lad. Então ela, Agar, se foi e sentou-se à frente a ele, Ismael, e levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz do rapaz. You see, there's a plan for the sons of Ishmael and the sons of Isaac. Veja, existe um plano tanto para o filho de Abraão, Isaque, como também para Ismael, que também é filho de Abraão. Now let me show you how this works. Então deixa eu te mostrar como é que isso funciona. As you see here, Talvez você vai ver aqui, como você vê aqui. look on the picture there on the right. Olha a fotografia que está ali na sua direita. Let's look at the 12 tribes of Israel when they camped around the tabernacle when they left Egypt. Veja as 12 tribos de Israel acampadas em volta do tabernáculo quando eles saíram do Egito. All the possessions Todas as posses belong to the tribes. pertenciam às tribos. They belong to the tribe, not to the priesthood. Pertenciam às tribos, não aos sacerdotes. They owned all the money. Eles tinham todo o dinheiro, gold. todo o ouro, The priest owned only what was in the tabernacle. e tudo que o sacerdote possuía era aquilo que estava dentro do tabernáculo. But the tribes supported the priesthood Mas as tribos traziam suporte ao and sacerdócio defended it with the e armies. defendiam o sacerdócio com os seus exércitos. Change the page. Muda, passa a página. When Israel entered the promised land, Então, quando Israel entra and na the terra land was divided prometida, among the tribes, a terra foi dividida em the tribos, same principle. o mesmo princípio. All of the property belonged to the tribes. Todas as propriedades pertenciam às tribos. The priest only owned what was in the walled cities. E o sacerdócio possuía apenas o que estava dentro dos muros da cidade. So the tribes had two responsibilities. Então as tribos tinham duas responsabilidades: Support financially the priesthood trazer suporte financeiro ao sacerdócio and to defend it. e defendê-los. Okay, that's a principle. Então esse era o That's princípio. why God gave them the land. Foi por isso que Deus deu a terra. Pode passar. So now let's look at the sons of Ishmael. Então agora vamos ver os filhos de Israel, os filhos de Ismael. If God distributed the land like that to Israel, Se Deus distribuiu a terra dessa forma em Israel, look who he gave all the land on the borders of Israel. veja a quem ele deu todas as terras em volta de Israel. God gave the 12 tribes Deus deu 12 tribos, the specific land uma terra with específica, specific borders, limites but específicos, all the land mas toda a terra around Israel was given to the sons of Ishmael and Esau. em volta dos filhos de Israel, ele deu para os filhos de Ismael através de Esaú. Why? Por quê? For the same reason. Pela mesma razão, Given the opportunity, da oportunidade, like he gave the opportunity to the tribes of Israel to support the priesthood of Isaac, Como ele- of the priesthood, como ele deu às tribos de Israel a oportunidade de dar o suporte ao sacerdócio, he gave now the descendants of Ishmael and Esau Ele- the same task. ele deu agora aos descendentes de Ismael e aos descendentes de Esaú a mesma tarefa To support the priesthood of Israel, de trazer suporte ao sacerdócio de Israel okay, and to support it with finances and defend the priesthood e deu também a capacidade deles defendê-lo e dar o suporte com as suas finanças, for the sake of the nations pelo amor às nações as a son of Abraham. e os filhos de Abraão. And of course, Esau married a daughter of Ishmael. Porque Esaú casou com uma das filhas de Ismael. So it's the same principle. É o mesmo princípio. So the goal Então- and the opportunity that was given to Ishmael Então, o alvo e a oportunidade que foi dada para Ismael was to defend era defender the priesthood of Israel o sacerdote de Israel for the sake of the nations. pelo amor de todas as nações. Just like Israel had the priesthood Da mesma forma que Israel tinha um for the sacerdócio sake of the nations. pelo amor às nações. Israel exists for the sake of the nations. Israel só existe pelo amor às nações. And by the way, so do the sons of Ishmael. E também os filhos de Ismael. As two sons of Abraham. São os dois filhos de Abraão. God's plan is that they'd work together. O plano de Deus é para que eles trabalhassem juntos. Now the work of the devil would be Então, o trabalho do diabo agora is to keep them in conflict. fazê-los com que eles vivam sempre em conflitos. Often today, Então, às vezes, nesses born dias, again believers o corpo dos crentes, pray in this manner. muitas vezes, oram assim. One prays against the sons of Isaac and for the sons of Ishmael. Uns oram pelos filhos de Isaac contra os ismaelitas. Other born again believers E outro tipo de crentes pray for the sons of Isaac and against the sons of Ishmael. ora o contrário, ora pelos ismaelitas contra os israelenses. Both fall short of God's perfect plan. Todos estão, nesse caso, saindo do plano, do projeto de Deus. We all, as believers, we're the only ones who have the power Todos nós somos os únicos que temos o poder
to pray for both the sons of Isaac and the sons of Ishmael. para orarmos por ambos, pelos filhos de Isaac e também pelos filhos de Ismael. Because God said, I will bless both of them. Porque Deus, Ele disse, eu quero abençoar ambos. When God blesses you, Quando Deus abençoa você, it's to become a part of his plan. você se torna parte do seu plano. Like he blessed the man and the woman in the beginning, Como Ele abençoou o homem e a mulher lá no início, to be fruitful and multiply. para ser frutífero e para multiplicar. He doesn't bless you just to bless you. Ele não abençoa você só por te abençoar. Blesses you to be a blessing. Ele te abençoa para que você seja uma bênção para And outros. so he blessed Ishmael. Então Ele abençoou Ismael. He says, you will have 12 E Ele princes. disse, você também terá tribos. And he gave Israel this little piece of land. E Deus deu a Israel então esse pedacinho de terra. But he gave Ishmael all of this land. Mas Ele deu a Ismael toda essa terra em Because they volta. were to defend Israel against the whole and the example to the whole earth. Porque eles deveriam ter a missão de defender Israel e ser um exemplo para todo mundo. And only the believers, Então somente os only crentes, the body of born again believers somente o corpo dos crentes nascidos de novo have the power tem o poder to pray de orar for the destiny pelo of the destino sons of Ishmael dos filhos de and Ismael the sons of Isaac. e dos filhos de Isaac. Because God's plan Porque o plano de Deus is that the two sons, é que os dois filhos, in unity of em spirit, unidade de espírito, uniquely different, totalmente diferentes, unity of spirit and purpose, estejam unidos em propósito no mesmo espírito, work together for the salvation of the nation. trabalhando juntos para a salvação de todas You as know, in nações. Israel, Você veja, Israel, when we go Arab believer and Jewish believer, quando você vai ali, você vê um israelense cristão messiânico e também um árabe convertido, filho de Ismael, because we support Arab outreach and Jewish outreach. porque nós trabalhamos dando suporte a árabes convertidos e a judeus convertidos. When we go out preaching the gospel together, Quando a gente sai e a gente prega o evangelho juntos, there's signs and wonders and miracles. acontecem sinais, prodígios e maravilhas. And people say, what is this? E as pessoas ficam dizendo assim, o que é isso? And we say, this is that. Eu disse, isso é isso. This is the promise. Essa é a promessa. Sons of Ishmael and sons of Isaac, Os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, the sons of Abraham, os filhos de Abraão, brothers in Messiah, irmãos no Messias, bringing forth the gospel. trazendo o evangelho. God's plan O plano de Deus in the commonwealth of Israel, dentro da comunidade de Israel that both sons é que ambos os filhos work together in God's plan. trabalhem juntos no plano de Deus. This is the Isso é plan of God, o plano de Deus, that we walk as a one new man. que nós vamos andar dentro do novo homem. Each of us under the lordship, Cada um de nós debaixo do senhorio, as a congregation under the headship, como uma congregação debaixo dele como cabeça, as a nation with other nations under the kingship, como nação e todas as nações juntas debaixo agora desse reinado, Jew, Arab, and Gentile. judeu, árabe e The gentil. whole commonwealth of Israel under the kingship. E toda a comunidade de Israel debaixo agora desse reinado. And when we do that, E quando nós fizermos isso, we will bring the kingdom. nós vamos trazer o reino. Who wants to be a one new man? Quem aqui gostaria de ser um novo homem? I do. Eu gostaria. I'm still working at it. Eu estou ainda trabalhando sempre nisso. But if we encourage one another, Mas nós temos que encorajar um ao outro. we will see the kingdom and meet the king. Nós vamos ver o reino e vamos nos encontrar com o rei. Amém. Amém? Blessings. Deus abençoe.